Hoje eu vou falar sobre o tema da 34ª edição da revista Esmeril, que é demônios. Existe uma confusão geral na sociedade hoje em dia, em relação aos demônios. Por quê? O que eu observo na sociedade é que as pessoas pendem para dois extremos. O primeiro é de transformar o demônio numa mitologia, transformando ele numa alegoria para os problemas da vida, principalmente problemas psicológicos. Existem até vertentes, infelizmente, que se dizem teológicas cristãs, que tendem a fazer essa interpretação. Então, o demônio é apenas nossa parte psicológica que nos perturba. E existe uma outra tendência que é maniqueísta, que tende a interpretar o demônio como se ele fosse a substância do mal. O mal em si, a antítese de Deus, o contrário de Deus. Isso também está errado. Por quê? Não existe mal substancial. O mal não é uma substância, ele não é um ser, ele não é uma realidade em si. Existem criaturas más que são as criaturas racionais. Elas podem ser boas ou más. As criaturas irracionais não. Elas estão condicionadas à natureza delas. Agora, as criaturas racionais, elas são dotadas de liberdade. Então, portanto, elas escolhem o mal. E o que constitui este mal? É o que nós chamamos de mal moral, como explica Santo Agostinho. É a opção, a livre opção do bem menor em detrimento do bem maior. Quando uma criatura racional escolhe livremente o bem menor, ela pratica um mal, porque ela tende à destruição. Então o demônio é a criatura mais má que existe. Por quê? Porque ele se corrompeu, ele se fez mal pelas suas escolhas. Mas ele não é o mal em si, como eu havia dito. Então essa é a visão oficial da igreja. É tipo uma qualidade dos acidentes? Sim, porque as substâncias espirituais, o acidente da qualidade muda conforme as suas escolhas. Então você vai mudando, e o demônio já mudou definitivamente o acidente dele da qualidade a tal ponto que tomou conta da substância dele. Todos os demônios. Quando a gente fala o demônio, a gente se refere ao líder deles, Lúcifer. E quando nós falamos demônios, são todos os anjos caídos, em geral. Mesma coisa no ser humano. Quando o ser humano se torna mal, é um acidente da qualidade dele que muda. Ok? Em essência, somos todos iguais. Então essa é a principal diferença, essa é a principal definição do demônio. Então o demônio é um anjo, é uma criatura angélica, aliás. Portanto, eles não têm o apetite sensível do corpo. O único apetite que eles têm é o da inteligência, que é a vontade. Então eles podem amar ou odiar. Então, no caso dos demônios, eles simplesmente eles odeiam tudo. E a vida deles é pautada pelo ódio. O ódio, em última instância, a Deus. O ódio a Deus e a tudo que Ele criou. Isso se estende a nós, seres humanos. Por isso que eles querem a nossa perdição eterna. Outra coisa que algumas pessoas se questionam, muitas vezes, é o seguinte: mas se ele sabe que ele vai perder a guerra, ninguém pode competir com Deus, por que ele luta? Ele luta porque ele vai perder, só que ele pode levar o máximo possível de almas para o inferno. E esse é o objetivo de vida dele, da existência dele. Ele consegue fazer isso. Então ele luta por algo que não é totalmente inútil a luta dele. Por quê? Porque ele pode conseguir te levar para o inferno. Portanto, ele pode vencer na sua vida, mas não num todo. Então isso aí que é a posição oficial da igreja e que sempre os cristãos acreditaram em relação ao demônio. A maior parte das religiões fala em demônios, só que elas vão ter outras concepções. Por exemplo, o budismo fala de demônios, só que para o budismo todo mundo pode se tornar um demônio, numa outra vida, em consequência dos seus atos. Então ele não é uma criatura... aliás, o budismo não tem noção de criação, mas ele não existe uma natureza fixa dos demônios, como é o caso do cristianismo. A Bíblia cita, as Sagradas Escrituras citam nos Salmos, aquela parte que é polêmica, inclusive, para muita gente hoje em dia, que todos os deuses pagãos são demônios. Por quê? A gente tem que entender ali como é que funciona a dinâmica do pecado original. Uma vez que o ser humano cai da graça divina, ou seja, ele entra em estado de pecado, ele é expulso do paraíso, ele fica à mercê da ação dos demônios. É uma das, não vou usar a palavra praga, mas é uma das maldições
que Deus impõe à humanidade por isso. Inclusive Deus fala que a terra será maldita por sua causa, né? Então as pessoas ficam à mercê disso. E aonde não existe uma revelação divina direta, por exemplo, onde que teve, que é citado na Bíblia ali, uma primeira revelação divina pós-dilúvio, foi com Abraão. Então Deus se revela a ele, né? Aonde não há, o ser humano tem apenas a sua inteligência natural e a realidade fora ali, para ele tentar entender, né, de onde viemos, o que somos, para onde vamos. Quase que sem exceção, todos os povos antigos, os povos pagãos, eles são panteístas, né? Ou seja, eles identificam o universo material com Deus, né? E, consequentemente, divinizam as forças da natureza, né? Ao fazer isso, eles caem na idolatria. Por quê? Porque adorar qualquer coisa que não seja Deus é idolatria, é transformar aquilo num ídolo. Inclusive as forças da natureza, que são criaturas. Então você está invertendo o Criador com a criatura. Ao fazer isso, eles abrem espaço para ação demoníaca. Então isso explica, por exemplo, toda a feitiçaria que existe, a magia que existe nessas religiões pagãs. Toda religião pagã tem feitiçaria, quase toda. Eu não conheço todas para afirmar categoricamente, mas todas as grandes religiões pagãs, elas têm esse trabalho da feitiçaria e que muitas vezes é eficaz naquilo que a pessoa está fazendo. É por isso que é eficaz, inclusive. É eficaz porque os demônios, sendo criaturas angélicas, têm poder sobre a matéria, né? Então, portanto, aquilo funciona. E é isso que São Paulo diz, né, quando ele fala para os gregos, para os coríntios, né, para os cristãos da cidade de Corinto, que toda vez que um pagão oferece um sacrifício, não é para Deus, mas é para demônios, né? Embora ele não saiba disso, mas ele está fazendo isso, né? Então é claro que as religiões pagãs vão ter uma sabedoria também. Por quê? Porque eles não são burros, então eles interpretam a realidade, né? Mas isso vai estar misturado, né? Todo misturado com a ação demoníaca e com erros da própria inteligência humana. É por isso que Cristo diz que ele é o único mediador, porque o único caminho a Deus é a encarnação, ou seja, é ele. Não há outro caminho, né? E Deus pode revelar outro caminho, óbvio, né? Mas o que ele revelou, o que ele convida a toda a humanidade é esse. Portanto, é o melhor. E, portanto, ninguém pode ficar esperando outro caminho ou querer criar outro caminho, querer buscar outro caminho, se tem consciência da revelação. É claro que isso aqui é óbvio para os cristãos, né? Quem não é cristão pode achar estranho isso que eu estou dizendo, porque demanda toda né, demandaria toda uma explicação muito longa, de anos até eu diria, para chegarmos nisso. Mas se você já é cristão, isso aí já está claro, porque você já acredita na revelação e que Cristo é Deus encarnado. Então por isso que é perigoso, vejam, as práticas pagãs. É perigoso praticar, né, feitiçaria ou qualquer prática vinda de religiões pagãs. E nós vemos hoje na sociedade todo mundo voltando ao paganismo. Você vê, por exemplo, na Noruega já tem gente adorando Odin de novo, voltando na antiga religião nórdica. E tem até um filme chamado Midsommar, mas ele retrata bem isso e aquilo de fato acontece. Acontece sacrifício humano, acontece tudo isso, né? Então o sacrifício humano, na verdade, ele nunca deixou de existir na humanidade. E ele é clássico, clássico de rituais pagãos. O aborto em si é um sacrifício humano também.